Olá, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Adriano, Denise. Bem-vindos à live de hoje com a Letícia Schmidt Arruda. Lembrando que esse bate-papo aqui tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Olá, Cris. Elo, bem-vindos. Eu vou chamá-la. Aguenta aí, pessoal. Antes de chamá-la, peço que quem for chegando, aperta o coraçãozinho para chamar mais pessoas para assistir a live, que vai ser muito boa. Letícia é ótima. Vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Então, tudo Letícia, bem, tá? tudo jóia? Tudo certo. Sabrina chegando na... Ai, gente, como é? Tá só arrumar uma da Amanda, você que conduz. Fique tranquila. O melhor você tem, que é conteúdo. Fique tranquila. Deixa eu dar boa noite aqui para a Érica, que está chegando, Samira, Larissa, Dani. Bem-vindos. Oi, Dani. Que legal. Clique nos coraçõezinhos para chamar mais pessoas. Tem um aviãozinho também para mandar para o pessoal um direct para avisar que a gente tem live. Oi, Nilza. Beijos. Boa noite. João. A Dani coloca aqui, maravilhosa para você. Enquanto Dani... o pessoal chega, eu vou fazer a leitura da introdução. Sim. Enquanto a gente dá um tempinho para o pessoal chegar. Giovana Mazer chegando, Marcel da KM Vídeos, sempre dando apoio. Um abraço, Marcel. Vamos lá. Ellen. Minha convidada dessa noite é acadêmica em obstetrícia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e doula desde o ano de 2007. A mãe da Isa, da Clara, é uma feminista e atua em acompanhamento de gestação, parto e pós-parto. Por meio do seu trabalho, minha entrevistada traz às mulheres conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional, físico e informativo. Hoje, nesta live, ela vai falar sobre maternidade, carreira, parto humanizado e violência obstétrica, no Brasil. Bem-vinda, Letícia Schmidt Arruda. É uma honra tê-la aqui. É uma honra para mim também. Eu fiquei muito feliz com o convite. Que bom. Para a gente começar, vamos ver quem está mais aqui. O pessoal está chegando. Donizete, Bruto. Adriana Cardia, Raíssa, Dona Neide Bacili, a Jaxele, nutricionista. Demora um pouco para ir subindo as falas, é isso mesmo. É. Conexão, mas às vezes aparece um monte, daí vai pegando e aparece de novo. Então, a conexão, não... Tão rapidamente. Josiane, Geraldo Antunes, todo mundo chegando aqui. Letícia, para a gente começar, primeiramente, revela para nós as suas experiências com a maternidade e em qual momento da sua vida entrou a questão do parto humanizado. Tá. Eu engravidei... A minha primeira filha, ela tá com 13 anos, a Isabela. E eu engravidei lá em 2006. E eu não tinha ideia de nada sobre parto e assistência. Não sabia de nada disso. E aí, eu nasci de uma cesárea. Minha mãe, ela sofreu 4 cesáreas. E as pessoas à minha volta, todas elas tinham ou bebês ou nascido via cesárea. E aí, para mim, isso soava como... acho que é isso. E inclusive, durante o pré-natal, era como se fosse uma opção. E em algum momento, aquilo começou a me soar um pouco incômodo. Era bem pessoal, assim, não era nada direcionado, eu não tinha informação a respeito da cesárea, nem do parto normal, nem de benefício, nada disso. Eu só ficava angustiada, falando, tem alguma coisa aí, eu queria entender por que tanta cesárea. E aí, nesse processo, eu lembro que tinha uma frase que acabava ressoando forte para mim, que era assim, o não sentir nada. Então, a cesárea, você tá anestesiada, enfim. E aí eu fiquei questionando isso, falei, acho que eu queria saber um pouco mais dessa assistência e acabei caindo em listas de discussão. Na época eram listas do Yahoo, acho que nem tem mais hoje em dia. E eu caí
de discussão e eu vi que existia um movimento para divulgação, para escolha, para que a gente entendesse um pouco melhor o que eram os procedimentos, quando eles eram necessários e quando não. E aí eu mergulhei assim de cabeça na gestação, nessa lista. Basicamente eram duas, mas tinham listas, eram mundiais, tinham listas que corriam o mundo, tinham listas nacionais e estaduais. E aí eu fiquei mais focada nessas mais próximas, acabei vindo para São Paulo e entendendo um pouco melhor esse funcionamento, sabendo que tinha casa de parto, que existiam outras possibilidades de via de nascimento. Eu achei curioso porque o único contato que eu tinha com uma pessoa diferente a respeito do parto era de uma senhora, ela já é falecida, que era avó do meu ex-marido, do pai das crianças. E aí ela contava para mim com muito carinho, assim, com brilho nos olhos, que ela chamava a parteira e ela paria os filhos e tal. E a fala dela era uma coisa que me encantava. Eu falava, gente, mas que simplicidade é essa para se ter uma criança? Não é assim para mim, eu tô aqui em pânico, tentando achar as informações e tal. E aí, nessa busca, eu acabei entendendo que eu queria muito um parto normal, era algo muito importante para mim. E aí eu entendi um pouco além que o parto normal que era oferecido, que a gente tem rotineiro, muitas vezes acaba sendo cercado de violência obstétrica e de muitas intervenções desnecessárias. Aí nesse processo eu comecei a entender que eu podia fazer um plano de parto, que isso era uma ferramenta, uma possibilidade, era um direito meu. E aí eu fui atrás e a Isabela nasceu de um parto normal, que durou ali algumas horas, foi um processo muito intenso e que me abriu muitas portas. Foi um processo vivido inteiramente e eu fiquei muito feliz por ter conquistado, ter conseguido, porque foi difícil na época, pela questão de estudo e de acesso mesmo. Bem, dali, quando a Isabela tinha 10 meses, em dezembro de 2007, eu decidi fazer o curso de doula e atuar e trabalhar. Porque eu entendi que não precisava ser tão sofrido o processo, não era para ser assim. Então, as mulheres elas tinham que ter acesso à informação durante o pré-natal, elas tinham que ser acolhidas, elas tinham que saber que elas podem escolher. E que o corpo, ninguém tem o direito de fazer nada com o seu corpo sem que haja consentimento. Então, a gente fala da escolha informada hoje, e era isso lá atrás que já estava pipocando para mim sem eu entender direito o que isso significava. Enfim, eu atuei como doula de 2007, até hoje eu atuo, mas mais fortemente nessa época. E em 2012 eu pari a minha segunda filha, a Clara, e a Clara nasceu em casa, foi um processo totalmente diferente. Tinham angústias, mas elas já eram outras, eu já estava cercada de pessoas, enfim. Foi um processo muito bonito e muito legal de ter sido vivido. Foi um privilégio, e eu tenho ciência disso, foi um privilégio na minha vida. E aí eu pari a minha filha em casa, e dali eu segui e me engajei mais ainda, segui fazendo cursos, indo atrás. E quando ela tinha 2 anos, e foi depois de eu acompanhar um parto, foi muito simbólico para mim, muito forte, eu decidi prestar a FUVEST, que era um curso que eu queria muito fazer, o de obstetrícia. Aqui no Brasil a gente só tem esse, que é aqui em São Paulo. E aí eu fiquei angustiada nesse processo. Aí eu pensei, mas gente, faz 10 anos que eu tô fora da escola, eu tô trabalhando, tenho 2 filhas, qual a chance de eu passar nisso? E aí, enfim, calhou que eu passei e vim cursar. Então eu tô nessa trajetória aí desde 2007, mas cada vez... Esse é um assunto que me toca, me movimenta, e eu só vejo por aulas. Que lindo. A Fernanda Copete está aqui colocando que você foi doula para ela 2 vezes. Virou minha Sim. amiga e é uma mulher que admiro demais. Foi o segundo parto dela, dia 7 de setembro, e que eu cheguei em casa no dia seguinte, eu fiz inscrição para a FUVEST. Foi o segundo parto da Fê, que me moveu, assim, que eu falei, gente, é isso, eu vou prestar. Então, a Fê, ela realmente foi aí, eu tive a honra e o privilégio de acompanhar os 2 nascimentos, os 2 partos maravilhosos dela, e foi a partir do parto que me deu esse start de, vamos lá, vamos mover. Que legal. Deixa eu dar boa noite aqui para a Isadora Malta, a Lourdes Cancian, Fernanda a gente já falou, Giovana Mazer, coloca aqui, eu tive o Augusto de parto normal e foi maravilhoso. Josiane Fernandes, a Rose Santos, Frederico, Nath, Cris Serrão, Xênia, muita gente por aqui. Sim. Sejam Legal. bem-vindos. E
dedinho no coração para chamar mais pessoas para assistirem o conteúdo da Letícia, que é muito bom, viu? Letícia, você pode nos relatar sua experiência enquanto doula e também acadêmica em obstetrícia? Quais as dificuldades, os desafios, Sim. os amores dessas áreas aí? Eu digo que é uma área de atuação bastante intensa, tanto política e ativista. Tem muito ativismo e tem muita coisa envolvida. E agora, individualmente, nos atendimentos, ela é uma área que leva a gente para muitos extremos. Então, os partos, eles são momentos intensos e íntimos, que envolvem muita coisa na vida dessas pessoas que estão parindo, dessas mulheres, dessas famílias. E tem até uma frase é de uma professora minha de obstetrícia que eu acho muito forte, ela fala assim: ocupamos um lugar privilegiado na sociedade, recebemos aqueles que chegam. Então, é da Ruth Osava essa frase. Eu acho que isso é o mais forte, assim, a gente está lá, a gente vê essa mulher indo, ela trazendo todo o corpo, trazendo quem ela é, todo o passado, toda a história de vida dela, ela traz. Então, é um privilégio e um desafio a gente estar presente nesse momento, presente, inteira, e tentando atender da melhor forma possível. A gente tem muitos embates ainda nesse movimento. Como doula, eu diria que os desafios maiores, eles foram mais desse encontro mesmo. Eu acho que enquanto doula tinha essa parte de poder entrar na entrada do hospital, lá atrás isso era mais difícil, ao longo dos anos isso foi ficando mais conhecido. Em 2007, aí na região não tinham doulas, se eu não me engano tinha uma em Tatuí, a gente não tinha movimento grande em Sorocaba, nem em Campinas, era São Paulo e meia dúzia de gato pingados, assim. E aí de 2007 para cá, isso mudou muito, a gente tem um movimento que foi crescendo e ganhando corpo. Então, no começo era difícil a gente conseguir área de atuação. Conseguir esse espaço, essa troca, a entrada, os profissionais entenderem qual é a função, o papel da doula. E agora, enquanto acadêmica de obstetrícia, eu acho que a gente só tem esse curso de formação atualmente no Brasil. Então, existem duas formas de tornar parteira de formação de ensino superior atualmente. Então, ou a pessoa faz enfermagem e especialização obstétrica, ou entra nesse curso de obstetrícia da USP. E aí, o foco do curso de obstetrícia é que a gente lida com toda a saúde da mulher. Então, é da menarca, a menopausa, a gente trabalha em relação aos direitos da mulher, não só, embora focado no ciclo gravídico puerperal, não é só disso que a gente fala. E aí, esse é um desafio. A gente ainda é um curso que já existia, que foi fechado e depois abriu de novo. É um curso de resistência, então a gente vem com uma carga e um olhar diferente para esse movimento. E eu acho que o embate maior é esse da gente conseguir chegar nessa assistência. A gente tem para oferecer, baseado em evidências e com essa visão de direito, de quem é essa mulher, de ser um sujeito, quem é essa pessoa que está parindo. A gente fala mulher, enfim, mas a gente vê questão de gênero, de raça, de cor, isso vem muito forte. A gente acaba tendo esse olhar bem direcionado às questões. Isso segue sendo um desafio, porque a gente sabe que aqui é um país plural e muito desigual. E a questão de gênero é algo que pega bastante. Exato. Tem gente chegando aqui, Érica Gobo, Simone Marcelli, Núcleo Trajetos, professor Rangel, Edmor Músico, a Milena nutricionista, Angela Bobleski, Vitor Módulo, muita gente aqui, Júnior Pascotto, Olga Oliana, Renata Lorenzetti, TV Cidade Jardim. Bem-vindos. Letícia, explica pra gente o que é parto humanizado e qual a diferença dele diante do parto natural. E qual o papel de uma doula nesse processo? É uma coisa que aconteciam bastante confusões. Ainda são termos que às vezes confundem. O parto natural, a gente diz que é aquele parto que não tem intervenção. Então, um parto que, vamos supor, essa mulher, ela está indo para o hospital e não dá tempo de chegar, ela pare no carro e ela não tem nenhuma intervenção medicamentosa, enfim. Isso é um parto natural. Não necessariamente isso é um parto humanizado,
Porque muito provavelmente essa mulher ela não queria parir no carro. Então, o parto humanizado, a gente parte do princípio de que essa pessoa ela deve ter uma escolha informada. Para ela poder escolher, ela tem que ter informação prévia. Então, ela tem que entender quais são os procedimentos, qual é o processo fisiológico, quais são as coisas que estão envolvidas nesse cenário que é o parto. A gestação, o parto, enfim, o pós-parto. Desse lugar em que ela entende, que ela sabe mais ou menos, ou assim, ela tem uma boa ideia da fisiologia, do que está acontecendo no corpo dela, ela pode escolher se ela quer fazer de um jeito ou não, o que ela quer receber ou não. Então, essa mulher que pariu no carro, que foi esse cenário hipotético que eu dei, ela podia, por exemplo, querer muito ter uma analgesia. E aí nem foi, na verdade, um plano que outra pessoa fez por ela. Uma questão de destino, a vida acabou querendo assim, mas isso não significa que tenha sido um parto humanizado. Agora, essa mulher ela pode escolher, eu quero parir na casa de parto, por exemplo, e eu quero ter livre movimentação, eu quero poder ter acesso à comida, eu quero comer, inclusive gostaria de fazer desse jeito, ou ter essa pessoa do meu lado, quem é essa pessoa que vai me acompanhar, esse acompanhante ou essa acompanhante. A gente brinca que pai não é acompanhante, se ela quiser o pai presente, mas é a escolha dela. Então não tem uma receita de bolo. Ó, agora você tem o pai, aí você vai desse jeito, assim, 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 esse é o seu parto, tem esse pacote e tal. Não é isso. É que ela possa desenvolver e criar aí o que faz sentido para ela e para a vida dela. Então essa é a definição, mais ou menos uma definição do que é esse parto humanizado. Se pode... E aí, opa, tinha mais uma pergunta que eu esqueci. A questão do papel da doula nesse processo. O que ela faz? Explica para quem não sabe como que é o trabalho. Doula é uma palavra bem antiga, uma profissão bem antiga que a gente chama a mulher que serve. Então, lá atrás, a doula ela tinha um papel de apoio durante o trabalho de parto, e ainda tem esse papel. Mas hoje em dia a gente traz bastante essa carga da parte informativa, que seria da educação em saúde mesmo, de educadora perinatal, que a gente chama, mas que a doula faz esse trabalho também. Então, enquanto doula, ela pode explicar os procedimentos, ela pode falar do plano de parto, ela pode mostrar para que essa mulher possa escolher qual caminho ela quer trilhar. E aí, durante o trabalho de parto, essa doula pode ser acionada, e aí ela vai, enfim, atuar ali com movimento, com apoio emocional, com ambiência, mexer mesmo nesse lugar, às vezes ter contato com a equipe, entender qual é o momento, se ela não for parir em casa, qual é o momento melhor, mais adequado. Isso também vem de conversa prévia. Então, idealmente, essa doula, ela conhece a dinâmica um pouquinho do que é desejado, ela conhece esse plano de parto a fundo, e ela faz esse caminho com a mulher. Ela auxilia a mulher a trilhar o que ela escolhe. Então, a doula é da mulher, que a gente fala, ela não é... Embora ela dê aí um suporte para quem está presente na cena de parto, a doula, ela é principalmente focada ali na mulher. E daí, no pós-parto, ela também auxilia com a questão da amamentação. E aí tem várias formas de trabalhar isso. Tem doula que acaba tendo uma iniciativa de trabalho mais corporal mesmo. Então, tem a parte de exercício, de massagens. Massagens é uma coisa que acaba atravessando bastante a questão da doula. Mas aí é muito dinâmico, muito plural. E algumas mulheres nem querem, na verdade, durante o trabalho de parto. Eu acompanhei mulheres que não queriam ser tocadas durante o trabalho de parto. E aí estava do lado delas. É aquela coisa do tipo, eu estou com você. Eu estou aqui. O que você está precisando? Eu estou aqui. O que eu puder estar com você, quando eu puder estar com você. Eu acredito nisso. E lembrando que o parto humanizado é possível na residência, como no ambiente hospitalar também, né? O parto humanizado pode, como a escolha da mulher, pode ser desde maternidade, hospital ou centro de parto normal. Pode ser na casa de parto. Aqui em São Paulo a gente tem duas atualmente, na cidade de São Paulo. Então a gente tem duas casas de parto que atendem pelo SUS. Então já é uma vitória incrível, não é um parto humanizado, é só para parto. Então, embora o acesso ainda seja restrito, a gente só tem duas casas de parto, mas a gente tem isso funcionante. E pode ser em casa, pode ser... E aí em casa, assim, a gente fala pode ser a
a mulher contratou lá a equipe, que é a parteira, enfim, tem parteiras que atuam sozinhas, tem parteiras que atuam coletivamente, então às vezes em plantões, ou geralmente duas por equipe, e pode ter a doula, e aí a fotógrafa, enfim. Aí fica a critério dessa família, do que também eles procuram, que cabe para eles. A Angela Wobleski coloca aqui, em casa, no caso do parto humanizado em casa, se há alguma complicação, uma necessidade de UTI, como que faz? Então, UTI a gente não vai ter em casa e a gente não tem nem em hospitais, nem todos os. Para ter um parto domiciliar ou numa casa de parto, que são ambientes extra-hospitalares, são ambientes fora do hospital, a gente tem que ter um pré-natal muito bem feito, bem acompanhado. Essa gestante tem que ser de risco habitual, que a gente chama. Então, se ela tiver hipertensa, ela não pode parir em casa. Se ela tiver diabética, se ela tiver alguma alteração, o mais seguro para essa mulher e para esse bebê é que ela esteja num ambiente hospitalar. Fora isso, se for uma gestação de risco habitual, os profissionais levam para casa dessa mulher os cuidados necessários para essas situações que geralmente podem atravessar esse momento. Então, ali para uma hemorragia, ou enfim, algumas coisas que podem acontecer de fato. Mas é a assistência que faz a diferença. A gente fala que a mudança de lugar de parto, quando começou no hospital, não foi feito nenhum estudo científico para provar qual era o lugar mais. E aí, hoje em dia, quando a gente vê isso, por exemplo, em época de pandemia, em que o hospital tem sido um lugar nada seguro para frequentar, tem muitas famílias preferindo contratar profissionais, enfim, buscar parto domiciliar. Em alguns outros países, isso já é uma realidade mais aceita. Aqui no Brasil, ainda menos de 1% dos partos ocorrem em domicílio, principalmente em grandes centros urbanos, não falando de lugares mais afastados que tenham mais dificuldade de acessar o hospital. Mas aí esses casos, eles não necessariamente têm uma boa triagem. Às vezes a mulher precisaria do hospital, ela tem mais dificuldade para chegar. Agora, quando ela tem um hospital perto de casa, isso é uma coisa importante. Então, ela pode ser transferida. Tem o carro, ou tem um serviço de saúde que pode ter ali a ambulância. Tem profissionais que assistem, ela pode escolher parir dentro da casa dela. E agora me veio uma ideia. Agora, nesse momento de Covid, aumentou essa questão? Só, se eu não fui clara, eu tô com dificuldade de acompanhar as mensagens, enfim, eu tenho Às dificuldade. vezes corta, mas eu tô entendendo bem você. Pessoal, Tá. se tiver alguma falha na voz, na emissão do som, aí vocês comunicam. Se eu não tiver sido clara também, fiquem à vontade, pode perguntar. Sobre essa questão do Covid-19 e essa relação dos partos humanizados, cresceu o número de nascimentos em casa? Você tem esse dado? Eu não tenho esse dado, oficial eu não tenho esse dado. O que eu sei não é um dado oficial, mas que algumas famílias e algumas mulheres acabaram não planejando necessariamente. Tem essa busca pelo parto em casa, mas tem esses casos que preferem esperar o máximo de tempo possível para ir para o hospital. E aí, nesse processo de esperar o máximo, acabam que muitos bebês acabaram nascendo aí no caminho ou em casa, mas não de forma planejada. Então, aí a situação é bem diferente de planejar um parto em domicílio. Mas sim, as pessoas acabam perguntando mais como que é isso, especialmente porque muitos hospitais estão tendo restrição justa, a restrição não é uma crítica em relação à presença ou não de quem vai estar lá. Então, assim, a ausência do acompanhante é uma coisa muito cruel com essa mulher. A gente sabe que o acompanhante faz muita diferença no processo. Mas essas restrições, esse momento de ir, como que está essa entrada, nesse momento isso faz sentido, porque a gente está vivendo uma pandemia, acaba deixando muitas famílias aflitas que buscam outras alternativas. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para Tatiana Foltran, via Cada Kate, um beijo. Como pronuncia aqui? Coletivo? Coletivo Maim. Ah, tá, é Maí mesmo, leia desse jeito, tá. Thaís Brunheroto, Exuberância, Multimarcas. Doulas que eu faço parte. Mari Calegari, a Mônica do Nós Três e os Gêmeos, Marcos Pereira, a Jade Fernandes, Kiko Aronque, Lilian Rocha, Mami Bolos, Carol Bertola, Juliana Belasca, é mamãe também de primeira viagem. Bem-vindos. Odival Piscinati,
Tem muita gente. Gerson Bottignoli. Que legal. Muito bem. Agradecemos a presença. Letícia, na prática, o que representa um parto humanizado? Onde ele pode ocorrer? A gente já falou que é na casa, no hospital, mas em detalhes, no chuveiro, na piscina, nesse sentido. E quais são os pilares do parto humanizado? Tá. Num cenário em que tá tudo bem, então a gente fez um bom pré-natal, e aí essa mulher ela tá apta a fazer essa escolha, ela sabe dos processos, enfim, tá informada, ela pode ter livre movimento e parir aonde ela quiser. Então, assim, dentro de casa, por exemplo, que a gente falou do parto hospitalar, ou do parto da parto em casa. Na casa de parto em casa, o processo é mais semelhante, geralmente. Então, ela pode parir embaixo do chuveiro, ela pode parir na sala, enfim, no quarto, ela pode parir no chão, ela pode parir como ela se sente melhor, dentro da piscina, da banheira, enfim, também. A piscina de parto, que a gente chama, ou uma banheira mesmo, se ela estiver em casa, ela pode parir se ela não tiver nenhuma contraindicação, e aí isso é muito individual, não tem nenhum problema. Na questão de ser no hospital, ela também pode escolher a posição. Então, não necessariamente ela tem que parir nessa posição litotômica, que é com as pernas abertas, na perneira, que inclusive o que a gente sabe hoje é que essa posição ela é mais desconfortável, em geral, para a maior parte das mulheres, e mais difícil de acontecer o nascimento. Então, a gente não está favorecendo com a gravidade, que é o mínimo que a gente pode proporcionar nesse momento, e a gente está fechando, pressionando o sacro dessa mulher. Então, ela está ali travada, às vezes, com a perna aberta. Ela é uma posição muito desconfortável que não está ajudando o parto a acontecer. Então, ao contrário disso, se ela quiser movimentar, virar de 4 apoios, agachar, enfim. E isso fica muito a critério da mulher nesse momento. Pode dar algumas dicas, a gente pode sugerir o que você acha de tentar virar de lado, olha desse jeito ou não. Mas as mulheres, geralmente elas sentem a posição que elas se sentem melhor mesmo. Então elas viram de lado, às vezes a gente pode sugerir. Que tal tentar de 4 apoios? E ela vira e fala, não é isso pra mim. Pronto. Ela sabe, ela tá sentindo. A gente costuma explicar assim, quando a gente tem uma dor ou algum desconforto ou enfim, algum desconforto, o nosso corpo ele acaba pedindo um tipo de movimento. No parto não é diferente. A gente tem isso. Então, no hospital ela também pode escolher. E eu faço estágio em hospital público aqui em São Paulo. Foi uma experiência muito diferente da minha experiência enquanto doula. E aí, na assistência, a gente já atendeu, enfim, parto 4 apoios, ou acocorada, ou os acompanhantes suportando atrás, ela de pé. É o profissional ali que vai pegar o bebê que tem que se ajeitar. A gente que tem que fazer o cenário acontecer e se ajeitar. E não a mulher que tem que deitar para que eu fique mais confortável. Entendi. Aí acho que você tinha emendado mais uma pergunta. Os pilares da... Os pilares, quais são os pilares do parto humanizado, né? A gente fala sobre autonomia de escolha e a escolha informada. Então, a pessoa não vai fazer uma escolha, não é uma escolha de fato, se a gente não está dando as informações. Então, o papel do profissional, nesse caso, a gente tem as evidências científicas, então a gente sabe, atualmente, isso daqui é o que a gente tem de possibilidade para manter esse atendimento mais seguro, essa assistência de forma mais segura, com maior qualidade. Dentro disso, você traduz isso para essa mulher, porque lá nos estudos científicos a gente tem em números, enfim. Então, esse é o estudo, é desse jeito, a gente traduz isso para a mulher. Isso daqui é uma coisa que você pode escolher, esse procedimento é feito assim, desse jeito, quando é necessário. E aí, esse é um pilar forte do parto humanizado, que essa mulher ela tenha a escolha informada, não é só o consentimento, ela não está só autorizando, tipo, confiei em você, pode fazer o que você achar melhor. Não é isso, é que ela tenha as informações e que ela tire dúvidas, que ela se sinta segura para falar, mas o que é isso que você está colocando em mim? O que é? Qual é essa medicação? A gente tem uma cultura que muitas vezes a gente não tem o hábito de questionar os procedimentos em saúde. Eu fui lá no médico, enfim, eu sentei, aí ele me mandou tomar isso. Isso
é desse jeito. E aí a gente acaba não questionando, e no parto não é diferente. Mas muitas dessas coisas que acabam sendo feitas, essas intervenções, não necessariamente condizem com a necessidade dessa mulher, a necessidade individual dessa mulher, e, e nem necessariamente com a segurança nesse atendimento. Às vezes é mais um protocolo da instituição, enfim, ou uma desatualização, muitas coisas aí atravessam essa questão. Não sei se deu para entender um pouquinho. Eu posso dar um exemplo de intervenção, não sei se ajuda, mas é uma que é bem fácil da gente entender, que é, por exemplo, o corte no períneo. Então, a gente chama às vezes de piquezinho. Então, a mulher chega e fala assim, mas tem que fazer aquele piquezinho. O que é o piquezinho? É um cortinho pequenininho. E aí a gente vai explicar que, na verdade, esse corte, que tem nome, é episiotomia, não tem evidência de que a gente precise utilizar. Então, os profissionais ainda utilizam, hoje em dia a gente já tem uma queda nesse número dessa intervenção, mas é um procedimento que as mulheres chegam e falam, daí me cortaram e deram ponto porque tinha que ser assim. E não necessariamente tinha que ser assim. Acho que é mais ou menos, esse é o caminho da informação e aí acesso para democratizar o acesso, para que todas as mulheres tenham essa informação, não seja só para um grupinho de mulheres específicas que, enfim, estudaram, tiveram acesso, possibilidades e privilégios na vida. Muito bem, deixa eu dar boa noite para Inge, Burani, Viviane Belucci, Andréa, Delícias da Belli, Nath, Adriana Tauil, Guilherme Bete. A Mônica Barreira, do Nós Três e os Gêmeos, pergunta se você já fez ou acompanhou algum parto humanizado de gêmeos. Isso é possível? Eu já acompanhei mulheres que tiveram, mas eu nunca acompanhei um parto humanizado de gêmeos. Eu conheço mulheres que tiveram, mas eu não acompanhei. E você tem conhecimento dos relatos de como foi? Sim. Pode contar pra gente? Online ainda, o processo dela, eu acho que, onde eu sei, não foi um parto humanizado, mas a Érica, que tinha entrado, ela teve as gêmeas e ela está vivendo um processo agora sobre com bastante informação acerca de parto humanizado. E eu acabei conhecendo, tem uma mãe de amigas que estudam com a minha filha, que ela pariu as duas filhas dela por escolha, num parto humanizado, que precisou de algumas intervenções, mas que ficou dentro desse lugar, da escolha informada. Ela tem relato publicado na internet, depois eu posso procurar e divulgar no perfil, enfim. Muito legal. A Juliana Belaz de Tietê coloca que realmente não precisamos de corte. Tive um parto normal bem legal e sem intervenção alguma. Eu fico muito feliz com esses relatos, gente. Eu fico realmente muito feliz, porque eu acho muito engrandecedor mesmo quando a gente escuta de outra mulher falando, olha, eu vivi isso e me fez bem. Então, não é a ausência, ou porque eu tive intervenção, eu não tive, não é esse o movimento, é a diferença de discurso mesmo. Quando a gente sai daquele lugar, tipo, foi muito sofrido, foi horrível para mim, e a gente entende essas mulheres como, eu tive um parto assim, foi potência. Eu me descobri diferente, eu me vi diferente. Então, esses relatos, para mim, eles sempre me tocam num lugar, tipo, esse é o lugar, é isso, eu acredito nisso. Muito bem. Letícia, o parto humanizado esbarra na falta de estrutura de atendimento nos hospitais, normalmente, né? Uhum. Eu queria que você também falasse dessa questão e também é uma realidade mais próxima de quem opta por pagar por esse momento. É fato isso? Você falou que não, que em São Paulo tem, mas como fica aqui que nem o pessoal do interior? Não tem muita opção, né? Sim, ainda não é um acesso democrático, ainda não tem fácil acesso para todo mundo. Eu falei que aumentou, ainda está longe de ser o ideal. A gente ainda não vive nesse cenário em que todas as mulheres, ou pelo menos a maior parte das mulheres, tenham bom acesso. A falta de estrutura do hospital é assim. Estrutura ajuda? Sim. Aí eu vou ser hipócrita se eu falar que, não precisa de nada, absolutamente nada. É verdade. A estrutura, ela ajuda. Um chuveiro que seja um chuveiro legal, que esquente, que tenha uma boa potência, enfim, tem aí um mínimo de estrutura que pode ajudar. Mas veja bem, eu acho que ainda não é esse o principal problema, o empecilho para acontecer ou não um parto humanizado. É muito mais da assistência profissional. Então,
Aqui em São Paulo eu acabei estagiando e vendo a realidade de alguns hospitais. E eu vi de perto hospitais que têm uma estrutura muito legal, e são hospitais públicos. E com uma estrutura muito bacana, que não faltava nada ali. Em outros lugares, com um espaço piorado, então as mulheres elas tinham mais, durante o trabalho de parto, elas não tinham tanto espaço para se mover, se movimentar. O banheiro não era tão legal, mas enfim, não é isso que faz ou não o parto humanizado. É principalmente quem é o profissional que está lá. Então, quando a gente não tem o espaço, mas a gente consegue. Vamos pensar junto, o que dá para eu fazer? E eu tô aqui com você, e explico, enfim, essa mulher tem um acompanhante, ela não é tratada como número, leito tal, entrou tal hora, isso daqui. Ela é alguém com uma história, que eu sei o nome dela. Quem é esse bebê que está chegando? É seu primeiro bebê? Qual é a sua história? Minimamente eu sei um pouco dela. Isso me permite vincular e atender, enfim, da melhor forma possível. Isso já é uma assistência mais próxima possível de um parto humanizado. Idealmente, a gente teria casa de parto em vários locais. O atendimento ele seria feito pelas obstetrizes e pelas enfermeiras obstetras. Os médicos também atendem, mas eles ficariam mais para atender as questões de risco, que a gente também tem bastante. Então, quem está ali com questão de risco tem esse profissional. Para a imensa maioria da população que é de risco habitual, as obstetrizes e as enfermeiras obstetras, elas têm um ensino para isso, para acompanhar esse. Não é para intervir, não é só para intervenção. Não atua só na intervenção. A gente também sabe fazer intervenção. A gente também sabe ver quando isso sai da normalidade. Essa diferença de olhar para quem é essa pessoa faz muita diferença. Eu diria que mais do que a questão estrutural. Não desqualifico totalmente a questão estrutural, mas não é ela a principal. E aí é bem pessoal, enfim. Como fica a questão do acesso? Quem pode pagar? Sim, quem pode pagar? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não tem domiciliar pelo SUS. Não é uma realidade. Então, no interior, a gente não tem parto domiciliar pelo SUS. Aí acaba ficando um privilégio daquelas pessoas que podem pagar. E até consegue negociar. Eu acho que conversa existe, não é que é travado, barrado, mas ainda é uma coisa de uma bolha, né? De um nicho da população que pode escolher. Aqui em São Paulo, a gente só tem essas duas casas de parto e elas atendem pelo SUS. E aí, os profissionais que atendem, elas são, na Casa Ângela, obstetrizes, tem enfermeira obstetra, e na Sapopemba, enfermeira obstetra. Tinha mais alguma pergunta? Não, nessa parte não. Tá certinho. Deixa eu dar boa noite aqui para Jubajo, Gráfica Sublime Cerquilho, Farmácia Arte Essência da Mônica. Sim, gente, obstetrizes e EOS na assistência vem com outro olhar. Eu acho que essa é uma grande chavinha para a gente entender o que é essa assistência humanizada. Boa noite. Agora que eu estou conseguindo acompanhar quem está entrando. Neuza Santos, Bru Moreno, Mônica Cruz. Bem-vindos. Laís Pazin, DMF Seguros. Bem-vindos. Letícia, o parto cesárea também pode ser humanizado? Explica pra gente como funciona. A cesárea, ela é uma cirurgia maravilhosa para salvar vidas, inclusive. Então, assim, quando eu falo de parto, de via de nascimento, em nenhum momento eu vou ser contrária à intervenção quando necessária. Esse é o ponto. A cesárea, ela pode ser respeitosa. Então, a gente pode conversar, explicar, por exemplo, para essa mulher que ela não pode colocar as mãos no campo, sério. Ela não precisa ser amarrada necessariamente. Ela pode entender o que está acontecendo durante o procedimento. Os profissionais podem não ficar falando sobre o filho que foi para a faculdade ou sobre o jogo de futebol no dia anterior, que foi muito legal, porque para essa mulher e esse bebê, esse momento é único. Na vida deles, isso não vai se repetir. É um nascimento, acontece ali uma única vez. E às vezes para os profissionais que isso acontece todo dia, tantas vezes ao dia, fica, então, estou aqui fazendo cesárea, pegando esse bebezinho, mas ontem foi assim, daquele jeito, e o jogo, e você assistiu e tal. Isso é bem desconfortável, bem desrespeitoso. Humanizada,
a gente já tira um tanto. Essa mulher ela não vai ser protagonista de uma cirurgia. Então, ela não vai ser alguém sujeito ali de atuante no processo cirúrgico. Isso não quer dizer que não possa ser respeitosa. Então, acho que é só uma definição de termos aí, que a gente poderia falar de várias formas. O termo, na verdade, é uma forma da gente explicar, comunicar. Mas o parto é um sujeito autônomo, agente, atuante. Na cirurgia, ela é paciente. Mas isso não impede que essa cirurgia seja feita de forma respeitosa, mesmo, totalmente respeitosa, explicando, conversando. Mas ela não vai poder, por exemplo, escolher, eu acho que eu quero essa anestesia e não aquela. Aí isso já fica, isso é área de atuação profissional. Então é um pouco mais nebuloso. E você acredita que a realidade no conceito dos médicos está mudando? Eles estão mais valorizando esse lado do parto humanizado, que seja da cesárea com essas técnicas mais humanas? Ou Olha, ainda... eu acho que ainda, a gente tem um caminho longo pela frente. Ainda a gente tem uma base assim muito enraizada na intervenção, na como a gente lida com essa mulher. Então, desde coisinhas mais sutis, como a gente chamar essa mulher não pelo nome, mas como mãezinha. Mãezinha, faz isso ou não faz isso. Mãezinha e tal. A gente vai tirando quem é essa pessoa e a gente vai só colocando mais uma na fila. Esse movimento ainda é longo. A gente ainda está caminhando. O que teve uma mudança e agora melhor. Mas assim, isso vem aumentando, isso vem tendo mais visibilidade. Então é um movimento crescente. A questão da cesárea, que há um tempo atrás, nos planos de saúde, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente chegava a mais de 90%, principalmente no privado, né? No SUS isso é diferente. Hoje em dia isso já é questionado, a gente já teve muita audiência pública em cima disso e a gente já entrou com uma problematização desses números, desses valores. Isso ainda não foi revertido totalmente, em alguns lugares a gente ainda tem muita cesárea por motivo desnecessário, mas a gente já consegue entender um pouco mais a dimensão desse movimento e o impacto que tem isso na vida das mulheres em questão de saúde pública. A Polivício Sorocaba coloca aqui: eu acompanhei uma amiga num parto normal, nada normal, na Santa Casa da cidade. Está muito longe de ser humanizado. Tratam como nada. Isso é muito triste, assim, é muito difícil de ver. A questão da violência, de como isso é tratado, e aí das violências mais sutis, não sei nem se eu poderia chamar de sutil, né? É bem complexo, mas, por exemplo, de você não chamar a pessoa pelo nome, você colocá-la como mãezinha, senta aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo. Desde essas violências, até você falar, não grita não, se gritar o bebê sobe. São mentiras violentas que fazem com que essa mulher se sinta mal. E aí, essas violências, elas podem ser mais explícitas, né? Então, quando tem aquelas falas assim, na hora de fazer você não gritou, né? Agora vai ficar gritando. Aí isso vai aumentando. E aí a gente vê violência física, então, desde procedimento feito sem necessidade, sem autorização. A EPIS, que eu tinha falado, o piquezinho é uma dessas intervenções. A mulher não chega a competir. Cortou, tirei, não falo, não comunico. Trato como se ali fosse um pedaço de alguma coisa que eu tenho que lidar e não uma pessoa que está ali, que é dono dos direitos todos em relação àquele corpo. Então, a gente, infelizmente, ainda tem um caminho longo. Deixa eu dar boa noite aqui para Ana e Juliana, Val Souza, Mari Campani. Bem-vindos. Letícia, enquanto você está em São Paulo, enquanto você esteve em Serquilho, tivemos casos, né, de partos humanizados domiciliares. Você pode contar um pouco deles? Quem foram esses partos que você acompanhou? A Fê, que comentou, ela foi uma das que pariu em casa. Eu acompanhei alguns partos domiciliares em Serquilho e alguns hospitalares humanizados também. Desde pessoas que foram para fora, para Minas, Sorocaba, e algumas pessoas que optaram por parir na cidade, para ficar mais
casa, enfim, aí foram várias escolhas, mas teve um movimento crescente, assim, na cidade. Então, da gente poder dialogar sobre isso, falar, de ter diversos relatos. Então, aqui vai falar, eu pari em casa, eu escolhi parir em casa e eu queria parir na água. O caso da Fê foi um parto na água, ela divulgou o vídeo dela. E outras falam, não, eu queria parir no hospital e desse jeito. Enfim. Então, a gente teve um movimento grande numa cidade pequena, mas que foi bem potente nessa questão do movimento do parto. Que legal, né? E a questão da deficiência na formação de profissionais para o parto humanizado, como que você enxerga isso no Brasil, no contexto Brasil? A gente ainda tem muita questão para a formação mesmo dos profissionais. A gente não tem profissional suficiente ainda para acompanhar, especialmente falando no atendimento de qualidade. Então, quando a gente expõe profissionais a condições de trabalho degradantes, em que viram plantões e plantões, e aí vai chegar com sono, cansado, exausto, já não consegue dar aquela adequada, é um problema. Durante a formação, a gente ainda tem uma visão muito medicamentosa, assim, muito medicalizada do parto, dos processos em geral das mulheres. Então, a gente tem a visão, desde a contracepção, muito focada na questão medicamentosa. E aí vem o parto, pós-parto, né? Isso é bem grande ainda na nossa cultura. E a gente não tem informação, por exemplo, ainda em outras universidades que têm o curso de obstetrícia. Então, especialmente com acesso universal, gratuito e de qualidade. O que a gente tem aqui no curso de obstetrícia é muito fechado. E aí algumas pessoas conseguem vir de fora de outros estados. A gente tem alunos que vêm de outros estados para cursar, mas é mais difícil. Então, idealmente, esse seria um empecilho da formação. A gente teria mais cursos de forma acessível, universais, gratuitos, Brasil afora. E aí é Brasil afora mesmo, não é para ser aqui no eixo, né? Sudeste, em São Paulo, a gente tem. Onde mais a gente precisa ter? O Brasil é um país enorme. E o que você acha que impede de ter essa ampliação desses cursos aí? Nossa, essa é uma pergunta ela é bem grande, assim, ela é bem complexa. Eu acho que é multifatorial. A gente não tem um problema que impeça. A gente tem uma questão política forte. A gente tem um sistema formado, enraizado, em que as mulheres internam e aí, quanto antes elas liberarem é melhor. Então a gente vai, acelera isso, nasceu, acabou, que é um meio de produção. E esse é um funcionamento que a gente acaba vendo por aí, quanto menos tempo é isso, acelera e a gente acelera o processo do parto, que seja com intervenções, que seja com a cesárea, o processo do nascimento. Mas não só. Eu acho que tem uma falta de interesse ainda de informação. Então, a gente tem vários problemas focados na situação. Tem uma falta de interesse, eu acho que uma questão financeira também. Essa mulher que vai ficar em trabalho de parto, embora ela vá usar menos coisas, isso é uma vantagem. Essa mulher ela vai se recuperar mais rápido, geralmente ela se recupera muito mais rápido do que com uma cirurgia. Ela não vai receber tantas medicações ou pontos, enfim. É para ser um processo fisiológico, na maior parte das vezes, quando isso é possível. Mas essa mulher ela vai ter tempo, e é o tempo do corpo dela. Então, a gente fala aí uma média de 12 horas no primeiro bebê. E aí ela vai demandar que os profissionais estejam lá, na linha de frente, no cuidado, assistindo. E aí a gente acaba atropelando essas coisas. Tipo, não, vamos, acelera esse daqui, menos tempo. Isso vem mudando, porque agora a gente consegue saber esse conceito, junto com esse movimento, a gente sabe que o impacto em saúde é muito grande. Então, a gente trabalha pela construção da saúde e não para a gente focar em cirurgias, em coisas que demandam mais medicamentos, mais intervenções. A gente foca no processo da saúde. Então, a gente vai fazer intervenção quando for necessário. E aí, nisso, tem uma cortina gigante ainda em cima desse processo. Em alguns outros países, acho que ela também estava aqui, que eu tinha visto o nome dela, a Bru Moreno. Ela poderia até comentar alguma coisa. Se ela estiver por aí, comenta um pouquinho, Bru. De falar que em outros países a gente tem uma realidade diferente. Então,
isso já é tido, as mulheres elas já estão mais informadas, então já não é, nossa, mas eu vou ter que ir para o hospital e eu vou ficar 12 horas em trabalho de parto. Você não precisa entrar no hospital desse jeito, o que você vai ter que fazer lá, quais são os seus direitos, e basicamente é um trabalho de educação em saúde. A Érica coloca aqui, existem tantas lendas que encaminham para o procedimento cirúrgico, né? É bem nebuloso saber o quanto as intervenções são de fato necessárias. Sim. A gente tem muitas intervenções que são feitas na base da mentira. Então, isso de poder olhar nos olhos e perguntar, mas o que é isso? Quando isso é necessário? O que é necessário para mim não é necessário para você ou para todo mundo, para pessoas que estão aqui. Ah, todo mundo é igual e todo mundo vai precisar de educação. Quando isso é necessário, essa é a diferença. E aí, nesse trabalho que a gente acaba não fazendo, que os profissionais acham que eles são detentores do conhecimento, eles não precisam explicar, e as mulheres acabam sendo educadas para não questionar, a gente toca numa realidade em que elas aceitam e eles impõem. Mas ele não tem um vilão nessa história, veja bem. Então, característico, assim, ah, aqui tá tudo errado e aqui tá tudo certo. Isso é um trabalho coletivo. É um trabalho de educação coletiva e pessoal bem grande. E pede evoluir, né, nesse sentido, né? Sim. Michele. É, Tempos em que os nomes. E conta pra gente, o que é violência obstétrica e hoje qual é a realidade do Brasil nesse sentido? Tá. A violência obstétrica, ela foi nomeada assim recentemente, que é uma violência que entra numa violência maior de gênero, que é uma violência contra a mulher ou contra as pessoas que têm vagina, vulva, útero. E são essas violências, são essas violências veladas, que pode ser na cesárea ou no parto normal, então isso é uma coisa importante, não é só no parto normal que a gente tem violência. A gente tem violência na cesárea também. Quando os profissionais não estão nem olhando para a mulher e falando sobre outras coisas, isso é uma forma de violência, de desrespeito. E aí tem desde essas mais sutis até essas outras mais fortes de dar um tapa na perna das mulheres, a violência física. Em geral, a violência física a gente consegue entender melhor, a gente fala, isso é uma violência, a gente consegue delimitar. Mas é como essa mulher se sentiu nesse processo. Então, a gente tem uma pesquisa, Nascer no Brasil, que fala um pouquinho sobre isso, e a gente já tem alguns dados que demonstram que 1 em cada 4 mulheres declaram que sofreram violência obstétrica. Esse número ele ainda é subestimado. Então, 1 em cada 4 já é muito, quando a gente tem 25% das mulheres que falam eu sofri violência obstétrica. Mas é um número subestimado, porque essas violências elas são difíceis da gente colocar numa caixinha. Elas são muito amplas. É como você se sentiu. Em que forma você se sentiu assim, desrespeitada, anulada, invisível? Isso é uma forma de violência. Ou o que você ficou sentindo que você foi desqualificada? Ou essa dor? Quando te forçaram a mudar de posição, sem que isso tenha por trás uma explicação real. Ó, agora a gente tem uma emergência. Na emergência, você vai ter que fazer desse jeito. A gente vai ter que atuar assim. Nada disso justifica que você pegue uma pessoa e faça e atropele. Você vai comunicar. Você vai comunicar essa pessoa. Ó, a gente está numa situação de emergência. Não assim, talvez tão tranquila, o ideal até seria. Mas que você consiga ser enfática e explicar para essa pessoa. E ela vai estar apta. E se não ela, quem está ali como acompanhante. Mas o que a gente vê não estou falando dessas situações emergentes ou urgentes. São essas situações em que cercam o cenário de fica quieta, ai, deita aí, ai, tá doendo mesmo, o que você quer? Ou ignora, ou faz intervenção de, pai, vamos colocar na ocitocina para acelerar. Essa ocitocina tem indicação, que é o hormônio que induz o parto. Tem um leque aí de possibilidade de violência obstétrica bem grande, que entra em uma das categorias de violência contra a mulher. O Carlos Alves está colocando aqui, ele está chegando agora, acho. Além da medicina, outros cursos da área da saúde capacitam pessoas a realizar partos humanizados? Sim, Carlos, né? Carlos. É. Curso enfermagem, enfermagem com especialização em obstetrícia e o curso de obstetrícia que é o da que capacitam pessoas para atender o parto humanizado. Gestação, parto, pós-parto. Então, não tem
embora a gente tenha aí a gente pode ter uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que a gente tenha vários profissionais ali atuantes, a pessoa formada por obstetrícia, ela pode atender o pré-natal, parto e pós-parto. Não tem um processo, só atende até aqui, depois tem que passar. Isso vai daí de protocolo de instituição. Mas a pessoa se forma capaz, apta para atender o cenário todo. De risco habitual, tá? Parto humanizado em risco habitual. Da dezena de passos entre conceitos e práticas necessários para moldar a realidade obstétrica do Brasil, quais lhe parecem ser os mais facilmente aplicáveis e quais são aqueles que ainda existem, onde ainda existe mais caminho a percorrer? Eu acho que o mais facilmente aplicável, e é um movimento aí que o que a gente está fazendo é isso, é trabalhar a educação em saúde. Então, dizendo assim por alto, um dos movimentos que a gente pode fazer. Então, educação em saúde, o que é? É a gente poder falar sobre isso. As crianças, elas não têm, em geral, aula sobre parto na escola. Então, a educação sexual já é um assunto bem defasado. Na questão do parto, nasce um bebê, não sabem exatamente, embora estude um pouquinho do corpo humano. Então, quando a gente vai trabalhando e falando nesses espaços, ocupando esses lugares e explicando o que é isso, o que se espera, como funciona, isso é um movimento possível, porque a partir daí, essas pessoas que forem parir, essas mulheres, elas vão ter uma noção do que questionar, ou do que elas querem. Elas vão poder argumentar um pouco melhor. Eu mesmo falar assim, me desculpa, nessas palavras eu não estou entendendo, sei lá. Tem N formas de se comunicar. E elas nem precisam se desculpar, na verdade. O meu exemplo foi até infeliz aqui. Porque é um direito da pessoa. É um direito da pessoa. E a gente acaba se sentindo mal em perguntar. Ai, mas aí ele falou que assim, então o que fazer? Não. Pergunta. Para a pessoa poder perguntar, ela tem que ter um pouquinho esse background mesmo, esse lugar, mas eu ouvi falar. Se eu ouvir falar que não precisa, eu vou questionar, eu vou perguntar no pré-natal. Esse é um dos movimentos possíveis. Eu gosto muito de falar de plano de parto. Então, o plano de parto é uma ferramenta maravilhosa, em que a mulher tem ali a opção de entender um pouquinho como funciona e colocar, isso daqui eu quero, isso daqui não, pode ser como um checklist, como uma carta, enfim, e ela carregar isso com ela. Ela ter certeza que, por exemplo, o direito do acompanhante é um direito dela, e aí ela chega com isso, com o plano de parto. O acompanhante, ele faz ali um papel de defensor dessa mulher, de um advogado dessa mulher, tentando explicar assim de uma forma viável. Não é o acompanhante, ele não está lá só para conhecer o bebê primeiro e ver esse bebê e falar, que legal, que demais. Não é isso. O seu lugar ali é de proteção, é de olhar para isso, de ajudá-la nesse processo, que às vezes se ela não estiver conseguindo, ajuda a conversar, pergunta junto. É a gente ensinar mesmo, esse processo de ensinamento. E Letícia, eu vou te cortar, mas só para te avisar que a gente está no último minuto final da nossa live. Eu preciso que você se despeça, infelizmente. Foi isso. É um assunto gigante que a gente pode falar muitas vezes. Eu gostei muito da oportunidade, obrigada. E eu gostei de alguns comentários. Eu, infelizmente, não consegui ver todos. Eu perdi vários, porque é difícil falar e acompanhar. Ainda não tenho essa habilidade. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, tá? E agradeço também a todos que acompanharam essa live e as que já passaram por aqui. E continuem aqui com a gente. Quem sabe a Letícia consegue voltar. Que bom. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gratidão. Obrigada pelo espaço, pela opção do convite. Obrigada, Letícia. Até a próxima. Tchau, até. Tchau, pessoal. Tchau.